E começamos mais esta edição com o grande assunto da semana, que foi o julgamento da ação que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado. A sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou na quarta-feira. Vamos relembrar. Começou nesta terça-feira o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que poderá tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por crimes que resultaram em uma suposta tentativa de golpe de Estado, em janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, em seu relatório a respeito da denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados, afirmou ter havido um risco iminente aos poderes. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista. A primeira turma do STF marcou 3 sessões extraordinárias para avaliar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que foram separadas em 5 grupos, considerado por Paulo Gonet o núcleo crucial da trama golpista. Depois da leitura do relatório, Gonet passou a falar pela acusação. O presidente, com palavras viperinas, deu a conhecer o seu propósito de não mais se submeter às deliberações provenientes da Suprema Corte. Replicou a tática que inspirara a entrevista dada por ele no dia 3 de agosto e outra live no dia seguinte. Preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022. Postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial, buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional. Vale dizer, golpe. Além de Bolsonaro, estão na lista os seguintes denunciados: os ex-ministros Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, do deputado federal Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Pouco antes do julgamento iniciar, Bolsonaro voltou a reforçar a tese de que não deveria ser julgado pela primeira turma do Supremo. E afirmou: minha defesa vai contestar o foro. Estou tranquilo. Nada dessa acusação se sustenta. Durante a sessão, Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, afirmou que ele foi o presidente mais investigado da história do país e destacou que a investigação teve vários objetos diferentes, até alcançar o caso da falsificação dos certificados de vacinas, que levou à operação contra o coronel Mauro Cid e à apreensão do celular dele, que tinha indícios da suposta tentativa de golpe. É impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos, para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou
como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. A defesa de Bolsonaro ainda negou seu envolvimento na Operação Punhal Verde. Segundo os investigadores, os detalhes do plano teriam sido apresentados a Braga Neto em reunião na casa do ex-ministro de Bolsonaro em novembro de 2022. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o comando militar, que pediram audiência no Planalto ou na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. Nesta quarta-feira, o colegiado vai decidir se o caso deve prosseguir e se transformar em uma ação penal. Se isso ocorrer, os envolvidos serão réus e vão responder a um processo na corte.